Problema 2.6 basicamente é o disco. Agora um disco uniformemente carregado. É a extensão do anel. Agora é um disco. E eu quero de novo calcular o campo no eixo Z. Tá? Só que agora eu tenho um disco carregado e sigma vai ser a densidade superficial de cargas. Tá? Então agora você vai ter que fazer uma integral dupla, na verdade. Você tem uma densidade sigma. Quanto que vale a carga? O elemento de... Vamos pegar um elemento de carga típico aqui. Inclusive, eu vou usar coordenadas polares, tá? Quanto vale o dq contido aqui dentro? Entendeu? Eu peguei um elemento de área e ali tem carga. A densidade é uniforme por hipótese. Então a carga que tem ali vai ser um sigma vezes a área. Quanto vale o ds? Se aqui for θ, um dθ, e aqui é o r. r dθ, dr. Então isso aqui vai ser um r dθ, dr. Então, monte a lei de Coulomb, quer dizer, a expressão do campo elétrico por dq, e aí faça a integração. Então vamos resolver esse problema, né? O disco, ele está carregado de uma forma uniforme, com a densidade de sigma, né? Então, você pega um elemento de área típico aqui, r dθ dr, isso aqui é o elemento de área. Então, a carga que tem aqui é aquele valor ali. Então, o campo gerado por esse cara vai ser um dE. Vamos chamar aqui de R. E aqui de D, você falou? D. Então, aqui é Z. Tá, então, o campo dE, o módulo dele, né? Vai ser dado por 1 sobre 4π ε0. 1 sobre 4π ε0. dq sobre d quadrado, que é igual a 1 sobre 4π ε0. Então, dq é esse cara aqui, sigma r dθ dr, e a distância d quadrado é r quadrado mais z quadrado. Então, isso aqui é r2 mais z2. Bom, de novo, a simetria do problema permite afirmar que o campo aqui, no eixo, ele tem apenas componente z. Então, o campo, o elemento dEz, vai ser a projeção desse cara aqui na direção z. Então, vai aparecer de novo o cosseno de alfa. Para não confundir com o ângulo polar aqui, né? Então, alfa, vai aparecer o cosseno de alfa, então o dEz vai ser 1 sobre 4π ε0, sigma r dθ dr sobre r2 mais z quadrado, cosseno de alfa. Então, para projetar ali. Então, nosso campo é z, que depende apenas de z, não depende de x e y, nesse eixo. Então, ele é dado por 1 sobre 4π ε0, uma integral dupla, né? Uma integral em dθ, uma integral em dr. Aqui o θ vai variar de 0 até 2π, e o r vai variar de 0 até r maiúsculo, que é o nosso raio aqui, né?
Ok? O que sobrou então? Sigma R2 mais Z2. O que mais? Cosseno de alfa, então, que é o cateto adjacente Z sobre D. Então aqui vai aparecer Z sobre D. É isso aqui. E tem ainda o R que vem de cá, que está aqui. Então tá aí, está montado o problema. A integração em θ é trivial, porque o cara aqui não depende de θ. Então, vamos melhorar a cara disso. Eu vou fatorar sigma e z. Então fica sigma z, a integral em θ 2π, sobre 4π ε0. E aí fica uma integral em r. Aqui vai ficar então r sobre R2 mais Z2 elevado a 3 meios. Integrar isso não é difícil, hein? Né? Não é uma substituição do tipo R2 mais Z2 igual a U? Tá, vamos ver. Então R2 mais Z2, isso aqui eu vou chamar de U. Portanto, 2R dr igual a du. Então, se eu chamar essa integral aqui de I, vou chamar aqui I igual. Vai ficar uma integral. Então, R dr du sobre 2. E aqui ficou um U elevado a 3 meios. U elevado a 3 meios. Então, isso aqui vai ser igual a 1 meio. U elevado a menos 3 meios. A integral disso é somar 1 aqui e dividir por menos 3 meios mais 1. Né? E o resultado disso vai ser... Isso aqui vai dar menos meio. Com esse meio cancela, fica o sinal negativo aqui. E aqui dá menos meio. Então, isso aqui vai ser 1 sobre U elevado a meio. E, portanto, isso aqui vai ser igual a menos 1 sobre... O nosso U é esse cara aqui. Então, vai ser a raiz quadrada de R2 mais E2. E os extremos de integração são 0 e R. Tá? O resultado disso, eu me livro desse sinal negativo invertendo os extremos aqui. Então, eu vou primeiro substituir o 0. Quando eu coloco o 0 aqui, fica 1 sobre raiz quadrada de z quadrado, que é 1 sobre z. 1 sobre z. Menos 1 sobre raiz quadrada de R2 mais E2. Tá aí. E o campo, o resultado final do campo é Z π sigma sobre 4π epsilon 0. Eu só reproduzi aquilo ali, Z, que multiplica 1 sobre Z menos 1 sobre a raiz quadrada de R2 mais E2. Esse é o resultado. Aí sim, vale a pena fazer o que ele falou. Multiplique em cima e embaixo por R quadrado para fazer aparecer a área do disco. E aí você vai ter πr2 vezes sigma, que é exatamente a carga total, por exemplo. Correto? Então, esse é o resultado. Esse aqui é o resultado. Agora, nesse caso, eu quero fazer dois limites. O limite para z muito grande. O que se espera quando a gente pega o limite para z muito grande? Uma carga pontual. Um campo que cai com 1 sobre r quadrado. E o limite para z muito pequeno. O que é que se espera nesse caso? Um plano infinito. Se eu tenho um disco e eu fico muito próximo dele, né? Esse quadro aqui, se eu estou na cara dele aqui, para mim isso aqui é um plano infinito. E o campo de um plano infinito, não sei se você lembra disso, ele é um campo constante, uniforme. E o campo de uma carga pontual é um campo que cai com 1 sobre R2. Muito bom.
Então vamos fazer esses limites, né? Vamos fazer o limite para z tendendo a zero. Entendeu, né? Então lá está o disco, eu vou ficar muito próximo dele. Estando aqui nessa região, o que se vê é um plano infinito. Então eu quero obter um resultado que a gente vai aprender usando a lei de Gauss, aula que vem, que esse campo é um campo uniforme, não varia com a distância. Nesse limite, né? Então, limite de EZ para Z tendendo a zero, ele vai ser, tem aquele pré-fator 2π sigma sobre 4π epsilon zero. Aí eu tenho esse produto aqui, Z vezes 1 sobre Z dá uma constante. E o outro produto, no limite de Z tendendo a zero, ele vai a zero. Por quê? Quando o Z é muito pequeno, isso aqui vai a R, não vai? Eu tenho Z sobre R, que é um número muito pequeno, que vai a zero. Então fica assim, simplesmente. Vamos fazer lá. Aplica a propriedade distributiva. Então eu vou ter aqui 1 menos Z sobre R2 mais Z2, quando Z vai a zero, R2. A raiz de R2 vai dar R. É isso aqui. Esse é o limite. Tá bem? Mas para Z tendendo a zero, esse cara prevalece. Então isso aqui vai a sigma sobre 2 epsilon zero. Esse resultado sigma sobre 2 epsilon zero é exatamente o campo de um plano infinito. Isso aqui é o campo de um plano infinito. A gente vai mostrar esse resultado. Segundo limite, eu quero o limite para Z tendendo a infinito. Quando Z vai a infinito, esse produto aqui vai a 1. E aí eu tenho uma fração aqui com uma raiz ali embaixo. E eu queria que você lembrasse a expansão em série de Taylor desse cara aqui, ó. 1 sobre a raiz quadrada de R2 mais E2. Isso aqui eu vou escrever assim. Vamos fatorar Z quadrado. Quando você tira da raiz, Z quadrado, raiz quadrada fica Z, né? Então isso aqui vai dar 1 sobre Z, que multiplica a raiz quadrada de 1 mais R2 sobre Z2. Isso aqui é exato, não é aproximado ainda não. Confere. 1 mais um número muito pequeno agora. 1 sobre raiz de um número, de 1 menos um número muito pequeno, ele é aproximadamente 1 menos metade desse cara aqui. Você lembra da expansão de série de Taylor, né? Espero. Então isso aqui é igual a 1 sobre Z, que multiplica a expansão desse cara aqui, que é 1 menos metade de R2 sobre Z2. Então agora eu vou tomar esse limite naquela expressão, então eu tenho que limite do nosso campo, quando Z vai a infinito, então ele vai ser igual a, então ficou assim, 2π sigma sobre 4π epsilon zero, Z, que multiplica 1 sobre Z, e aquele cara ali vai ficar assim, menos 1 sobre Z, que multiplica 1 menos R2 sobre Z2. Agora isso aqui vai dar então 2π sigma sobre 4π epsilon zero. Aqui vai ficar 1. Aqui vai ficar, esse cancelar, isso vai ficar menos 1 mais isso aqui.
Então ficou 1 menos 1 mais aquela coisa ali. Então ficou aquela coisa ali. R2 sobre 2z quadrado. Aqui agora é o limite. Esse 2 cancela com esse 2. πr2 é o que você queria que aparecesse, que é a área. Vezes sigma é a carga. Então ficou 1 sobre 4π ε0 Q sobre z quadrado. Tá? Que é o que se espera, que é uma carga pontual. Não é verdade? Então tá, o disco ele tem os seus limites bastante adequados. Né? Uma carga pontual lá longe e um plano infinito quando você está muito próximo dele. Então, isso faz acreditar que esse resultado aqui é correto. Né? Eu confio nele, por exemplo.